2, versículos 1 a 10. Para aqueles que estão aí retornando de férias, é muito bom ver alguns irmãos de volta. Nós começamos recentemente uma série em Êxodo, logo após termos terminado em Gênesis, e agora, hoje, estudaremos o texto que trata do nascimento do famoso Moisés. E eu já vou antecipar o desenho das crianças, tá bom, crianças? Sabe o que vocês podem desenhar hoje, crianças? É bem fácil. Um cestinho bem pequenininho, no meio de um monte de água, assim, sabe? Então, vocês podem desenhar assim, como se fosse o rio Nilo, sabe? E um cestinho como se tivesse um bebezinho dentro dele. Será que vocês conseguem desenhar isso? Papai e mamãe podem ajudar vocês a desenhar, tá bom? Vamos, então, prestar bastante atenção nessa história inspirada, infalível e inerrante de Deus para nós, que diz assim no versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Bendito Deus, que texto maravilhoso, Senhor, que história bela e impressionante. E aqui queremos enxergar, Senhor, a forma como o Evangelho nos encoraja nessa manhã. Então fala conosco, Espírito Santo de Deus, prega ao nosso coração, profetiza verdade e vida, para que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, perseverança é uma dessas palavrinhas, hoje em dia, que faz sucesso na boca dos incentivadores sociais, não é? É importante ser perseverante. Se você vai começar a academia, tem que perseverar. Se você quer estudar para concurso público, tem que perseverar. Se você é torcedor do Vasco, tem que perseverar, certo? E por aí vai, né? Perseverança é uma dessas palavras importantes, né? E é curioso que ela é importante para nós também na nossa tradição protestante reformada, sabia? Quem lembra aí da nossa famosa tulip, certo? Aquela fórmulazinha, a tulipa, que resume as doutrinas da graça que foram resgatadas na Reforma Protestante, aquelas doutrinas que eram preciosas para homens como João Calvino, como Martim Lutero e tantos outros, que defenderam o evangelho da palavra de Deus. E naquela fórmula, aquela tulip, que é uma fórmula, né, um acrônimo de abreviações ali, nós temos as doutrinas que João Calvino, por exemplo, entendeu que eram bem centrais quanto à nossa vida cristã, a salvação. Então, por exemplo, o T fala sobre a depravação total do homem, o U fala, é uma fórmula do inglês, né? Então, o U fala sobre a eleição incondicional, o L fala sobre a expiação limitada, o I fala sobre a graça irresistível, e o P, que é o último, fala sobre a perseverança dos santos. Perseverança dos santos. A Bíblia fala que os santos irão perseverar. Mas vamos entender direito esse conceito no texto de hoje? Porque quando você fala sobre perseverança, nesse sentido teológico, não tem tanto a ver com a sua capacidade de fazer dar certo. Porque se você interpretar isso como, você tem que perseverar, porque se você perseverar, você será salvo, e se você for salvo e perseverar, então você vai conseguir chegar até o fim. Se essa é a fórmula da salvação, ninguém consegue não, meus irmãos. Você consegue perseverar perfeitamente na sua vida cristã? Como vai a sua leitura bíblica? Como vai sua vida de oração?
Qual foi a última vez que você confessou seus pecados e se arrependeu profundamente dos seus maus hábitos? Meus irmãos, a gente é ruim de perseverar, né? Mas a doutrina da perseverança dos santos, que foi reexplicada pelo Sproul no livro dele, Introdução à Teologia Reformada. O que é Teologia Reformada? É um livro muito bom, tá? E ele explica que, na verdade, essa palavra perseverança às vezes parece estranha para a gente, porque, na verdade, a gente deveria entender com a palavra preservação dos santos. Não é a sua capacidade de perseverar, mas o texto de hoje fala de um Deus que persevera conosco, de um Deus que nos preserva. É uma tulipa, na verdade, da preservação que Deus faz na vida dos santos. E esse texto é exatamente sobre isso. Meus irmãos, veja como esse texto aqui mostra claramente essa doutrina, exemplificando as maneiras ordinárias através das quais Deus, na vida de um crente, preserva o seu povo. E aqui, só por exemplo, a gente vê 4 maneiras claras que Deus faz isso nessa doutrina. Por exemplo, a gente vai ver que Deus preserva o seu povo por meio dos pais, por exemplo. A proteção que vem dos pais. Ele preserva o seu povo por meio do amor entre irmãos na vida da igreja. Ele preserva o seu povo por meio da ironia da soberania de Deus. E ele preserva o seu povo por meio do mediador da aliança. Então os 4 estão aqui. Vamos ver isso. Primeiro, a proteção dos pais que preserva, tá? Meus irmãos, a opressão sobre Israel não era pequena. Nós terminamos o capítulo 1 com uma nota de tristeza de que Faraó estava impondo o jugo pesado sobre os hebreus, o jugo da escravidão, cujo objetivo era fazer esse povo diminuir no seu ímpeto, no seu potencial, e assim exercer domínio sobre eles. E quando nós começamos o versículo 1 do capítulo 2, veja, o texto diz, olha aí, versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Parece, meus irmãos, que agora o destino de uma nação está reduzido na história das mãos de um homem e uma mulher que vão se dar em casamento. E embora aqui, meus irmãos, os nomes dos familiares do bebê ainda não sejam mencionados, mas a gente vai ver lá na frente na história que a mãe e o pai de Moisés chamavam-se Joquebede e Anrão. Joquebede e Anrão, e o seu irmão era Arão e sua irmã Miriam, ou Miriam, dependendo da forma como você faz a leitura. Mas, meus irmãos, o que é fascinante é que esses hebreus, a semelhança das parteiras hebreias, que temeram a Deus e por isso desobedeceram a Faraó, lembra? Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Esses hebreus também são um homem e uma mulher de fé, porque a atitude deles no início desse texto é muito impressionante. Veja o versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo-o que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eis que nasce um bebezinho hebreu que chama a atenção pela sua beleza, mas essa mãe, a semelhança das parteiras hebreias, ela vai esconder esse bebê por 3 meses. Meus irmãos, ela estava sim ciente da ordem de Faraó, que ele havia dado a todos os egípcios que eles vissem, se eles vissem um bebezinho hebreu, eles poderiam, eles mesmos, lançá-lo no rio Nilo. E a mãe decide lançá-lo sim no Nilo, mas de uma outra forma. Meu irmão Nilo aqui ficou semana passada, poxa, pastor citou meu nome tantas vezes. Aqui ela não está fazendo uma oferenda a uma divindade egípcia, como o Nilo era considerado, mas ela está agora protegendo, e o texto diz que ela faz aqui, meus irmãos, um pequeno cesto de junco de papiro, o famoso cestinho de Moisés. E veja, essa mulher sabia o que ela estava fazendo. Os barcos egípcios, meus irmãos, eram feitos com esses mesmos juncos, e eles eram impermeabilizados normalmente, como ele fala aqui no texto, com betume e piche. Toda vez que um egípcio ia fazer um barco, ele fazia assim. Então ela decidiu fazer um barco em miniatura. Um barquinho com a mesma tecnologia, com o mesmo cuidado de mãe. E ela põe o seu filho pequenininho e ela larga no carriçal à beira do rio. Meus irmãos, alguém poderia olhar para essa cena e falar assim, que mãe teria coragem de fazer uma coisa dessa? Certamente, meus irmãos, isso não foi fácil para ela. O texto não mostra para a gente aqui a carga emocional, mas deve ter sido um ato extremamente difícil, mas foi um ato de fé e proteção. Essa mulher era muito esperta, meus irmãos.
Os juncos cresciam à beira do rio e ao longo do rio como árvores que poderiam alcançar até 16 metros de altura. E ela faz um cestinho de junco para se misturar no meio do junco, na esperança de que aquele bebezinho não fosse tão facilmente visto. Meus irmãos, veja, você pode pensar que isso aqui é um ato de loucura, esses pais são doidos. Mas não é assim que Deus enxerga, tanto que o autor de Hebreus, quando ele vai registrar na galeria dos heróis da fé, na vitrine da fé, aí você só lembra de Moisés. Não, os pais de Moisés são mencionados lá em Hebreus 11, 23, eu vou ler para você. Olha o que está escrito lá. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, pela fé. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A Bíblia menciona os pais de Moisés para ensinar a mim e a você sobre o que é fé e sobre como pais com fé devem proceder. Fé, meus irmãos, é confiar que a despeito da limitação das nossas estratégias, nós confiamos no Deus invisível. Nós sabemos que esse Deus nos libertou no passado, e Ele prometeu que libertaria o seu povo nos dias futuros. E meus irmãos, fé é algo concreto. Veja que Deus, por incrível que pareça, Ele vai usar e honrar a fé dos pais de Moisés, para cumprir as suas promessas a eles e aos filhos que viriam. Meus irmãos, Deus faz exatamente a mesma coisa hoje. Deus, Ele usa e Ele honra a fé de pais que têm coragem, pais que tenham coragem de não se submeter aos ditames da ética deste mundo, a leis dos homens que muitas vezes visam subverter a lógica da família. Uma vez eu estava conversando com um pai que ele disse: pastor, mas não tem como ser diferente, o Estado diz que tem que ser assim em relação aos meus filhos. Mentira! O Estado nunca pode superpor ou pode ultrapassar o que Deus determina para as famílias. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Nós falamos de semana passada, eu sei que doeu em vocês e doeu em mim também, mas vou falar hoje, vai doer de novo. Tem momentos na vida de uma família que as ações de fé, por causa da palavra de Deus, podem sim ir contrário àquilo que o mundo estabelece, aquilo que a sociedade espera. Ah, mas você tem coragem de fazer isso com seus filhos? Eu lembro uma vez que uma pessoa falou que era uma judiação você acordar o seu filho num domingo de manhã para ele ir para a igreja, uma vez que ele já passava a semana inteira acordando cedo para ir para a escola. Eu falei, judiação é o contrário, minha irmã. Judiação é você deixar o seu filho preguiçosamente dormindo em casa domingo de manhã e quebrar um mandamento de Deus sobre a sua casa. Meus irmãos, eu prefiro não atender às demandas do mundo do que ter que prestar contas diante de Deus no dia do juízo e Ele falar: o que você fez com os filhos que eu te dei? Meus irmãos, viver pela fé é difícil sim, significa estabelecer regras, fazer coisas que não serão admiradas ou aplaudidas pela sociedade ao nosso redor, mas que ganham o louvor de Deus, inclusive a menção dele na palavra. Meus irmãos, a aprovação de Deus é algo sério para nós. E viver pela fé nunca será fácil. Meus irmãos, não se enganem. Ah, como eu gostaria de condições ideais de temperatura e pressão para nós expressarmos nossa fé cristã neste Brasil. Não espere por isso, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes vocês, pais, deixa eu falar com vocês, pais. Vocês se sentirão cercados pelo mal neste mundo, no nosso país. E vocês vão ficar um tanto frustrados pelo pouco que podem fazer a respeito dessa circunstância ao redor. Não temam nem te espantem, papais. Quando vocês forem confrontados com o mal, procurem maneiras de agir contra ele, dentro da realidade de vocês. Vocês não precisam mudar o Brasil, mas vocês podem começar a mudar as coisas na casa de vocês agora, de manhã, hoje mesmo. Confiem em Deus, que honra e usa o esforço de vocês, não importa quão pequeno e difícil e limitado ele seja. Mas Deus, Ele nos ajuda na guerra contra o mal. Você quer falar de batalha espiritual? É dessa que eu estou falando. O Senhor prometeu ser conosco. O Senhor prometeu honrar e abençoar famílias, como nós falamos no final do sermão da semana passada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz serás, do trabalho das tuas mãos comerás, tudo te irá bem. Sua esposa será como uma videira frutífera no interior da tua casa.
Seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem disse isso foi o Deus que preserva as famílias. Creiamos nisso, meus irmãos. Deus que promete proteger filhos por meio dos pais. Então, papais, mamães, não tenham medo. Não tenham medo de controlar sim o que seu filho está assistindo no YouTube e na televisão. Não tenham medo de determinar quem são os amiguinhos dos seus filhos. Não tenham medo. Não tenham medo de perguntar para a professora na escola, em vez de você esperar ser convocado para a reunião de coordenação, você toma a iniciativa de saber como está acontecendo as coisas lá dentro. Para doer um pouquinho mais aí, às vezes o bullying que o seu filho está sofrendo na escola é culpa sua. E minha. Quando a gente não dá atenção e se preocupa para saber como os nossos filhos estão se desenvolvendo. E na igreja? Uma vez eu estava conversando com uma família e ela estava falando de bullying que acontecia dentro da igreja. Meninos que estavam usando a sua posição para ofenderem meninas dentro da igreja. Sabia que isso pode acontecer, meus irmãos? Pais, não deleguem para os cuidadores da UPJ e da UPA a responsabilidade que é sua, de conversar com seus filhos, de instruir meninos, meninas nos caminhos do Senhor, de ensinar os nossos adolescentes a conviverem na igreja, de ensinar nossas crianças a serem obedientes aos pais. É nossa responsabilidade, papais, mamães. Não corramos dela, Deus já prometeu que vai nos ajudar. Amém, igreja? Irmãos, segundo lugar, veja agora o amor entre irmãos. Primeiro, Deus está protegendo pelos pais, mas Deus também usa o amor entre irmãos. A cena aqui fica muito interessante, porque no versículo 4, olha aí, versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Meus irmãos, eis que surge uma personagem nova no livro de Êxodo, Miriam, a irmã mais velha de Moisés, que não vai deixar o seu irmão ficar boiando sozinho no Nilo. E o texto aqui parece a impressão de que a gente tem que ela está entre os juncos, né? Entre as árvores, acompanhando o cesto. Você imagina essa cena? O cesto vai indo e ela vai indo. Meus irmãos, essa cena me toca muito. Ela poderia estar brincando com outras pessoas, ela poderia estar pensando, papai e a mamãe sabem o que estão fazendo, mas a irmãzinha de Moisés se preocupa com seu irmão. Meus irmãos, é tão interessante, porque de repente a cena, já eu vou falar sobre isso, mas a cena diz que a filha de Faraó encontra esse cesto, e pega o cesto, e ela percebe que o menino é filho dos hebreus, pelas características físicas dele. E a irmãzinha de Moisés, que está vendo tudo aquilo, ela rapidamente sai do meio das árvores, e ela fala, veja, querida princesa egípcia, você gostaria que eu chamasse uma das hebreias para cuidar desse bebê? Meus irmãos, antes de falar dessa questão, mas você percebe a coragem dessa menina de fazer isso? Veja, ela era da população dos escravos, ela não era egípcia, ela não tinha lugar de fala, ela não tinha nada disso, meus irmãos. Você consegue perceber a ousadia com que Deus a capacitou nesse momento, porque ela foi instrumento de Deus nesse momento, instrumento de Deus, para ousar falar com a filha do faraó. Então, meus irmãos, é a fé dos pais, mas é a fé da irmãzinha também. Meus irmãos, meus filhos me tocam com muitas coisas lá em casa, o meu coração fica muito sensibilizado. Mas outro dia eu chego lá no quarto e Dona Melissa está brincando de batizar o Daniel. Falei, filha, não! Eu não reagi assim, não. O que eu achei engraçado foi minha filha achando que ela pode ser pastora presbiteriana, que ela não pode. Falei para ela, não pode. Mas tirando essa parte que eu tive que tratar, ela virar para o irmão dela e falar, Daniel, abaixa a cabeça que eu vou te molhar. Meus irmãos, aquilo me tocou muito. Que ela esteja brincando com o irmãozinho de abençoar o irmãozinho, né? Uma das fotos que eu e Débora mais gostamos lá de casa é um dia que a Melissa espontaneamente, né? Porque as crianças começam a fazer isso, principalmente as meninas. Elas têm uma hora que elas se sentem mães dos irmãozinhos, né? Aí, o dia que a Melissa pegou o Daniel e abraçou, ele era bebezinho, abraçou ele. Aí, eu fiquei preocupado de apertar muito, mas tira logo o celular e tira a foto dessa cena maravilhosa. Porque é assim que irmãos têm que agir uns com os outros, não é?
Meus irmãos, irmãos vão brigar, mas irmãos precisam ser ensinados a amar e cuidar. Irmão serve para isso. Irmão não serve para ser como Caim e Abel. Caim agiu de uma forma péssima. Crianças, vocês lembram da história de Caim e Abel? Vocês lembram, crianças? Caim fez uma coisa terrível com o irmão dele. Ele pegou uma pedra e bateu na cabeça dele. A gente não pode fazer isso com os nossos irmãos, crianças. A gente tem que aprender a fazer carinho no nosso irmão. Cuidar dele. Se importar com o que o seu irmão quer e não só com o que você quer. Isso é muito importante, crianças e adultos, isso é importante para nós. Porque nós estamos aprendendo aqui como deve ser a postura de irmãos em Cristo numa igreja local. Irmãos devem ativamente observar e se preocupar com as demandas uns dos outros. Quando eu estava pregando em Provérbios, meus irmãos, o texto de Provérbios 24, naquela época, me marcou muito, porque ele diz, Provérbios 24:11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é uma frase, é um princípio da sabedoria bíblica. O que um crente que tem sabedoria bíblica deve fazer? Livrar os que estão sendo levados para a morte. Na vida comunitária de Israel e na igreja, isso significa um grau de atenção pelas realidades e situações que os nossos irmãos estão passando. Meus irmãos, está todo mundo no Egito desse mundo aqui. E você precisa sim, meu irmão, minha irmã, cuidar dos seus irmãos, porque a Bíblia exige isso de nós. Deus está preservando a vida do seu irmão por meio da sua vida. Tendo dito isso, eu espero ver alguns de vocês hoje à tarde no funeral da avó da Raquel. Eu espero ao longo da semana que alguns de vocês já tenham ligado para os papais que ganharam filhinhos essa semana. Eu espero que você não espere o pastor dizer que você tem que fazer alguma coisa para você fazer aquilo que o Espírito Santo diz para você fazer. Cuidar uns dos outros. Meus irmãos, eu lembro, alguns anos atrás, eu lembro de um irmão compartilhando sobre a preguiça dele de ir para o grupo familiar. Pastor, eu vou falar a verdade, eu fico tão cansado. Quinta-feira à noite me dá uma preguiça de ir para o grupo familiar. Eu me compadeci dele, eu falei, eu entendo o cansaço do dia a dia, eu entendo que a gente trabalha o dia inteiro, e às vezes à noite a gente está cansado. Mas eu virei para ele e falei assim, meu irmão, o problema é que essa perspectiva sua sobre participar de um grupo familiar está muito centrada em você. Você está esperando extrair alguma coisa de boa do grupo familiar, em vez de perceber que você é o instrumento que Deus quer usar na vida dos seus irmãos, para cuidar deles, porque eles também estão cansados, eles também estão chegando de um dia de trabalho, de uma rotina, estão passando por crises no casamento, estão passando por dores no coração, e Deus quer usar as nossas vidas, meus irmãos, para cuidar dos nossos irmãos num grupo familiar, quando você leva um estudo, quando você toca um violão, quando você leva um enroladinho de salsicha, quando você divide em grupos ali no grupo familiar e você ora uns para os outros. Meus irmãos, quantas vezes eu já perdi as contas na minha vida? Quantas vezes eu, pastor da igreja, dia de trabalho, puxado, ainda tem grupo familiar hoje à noite. Aí eu chego no grupo familiar, eu sou pastor, eu tenho que ir no grupo familiar, né? Quantas vezes ali no grupinho de oração, 3, 4, a oração que uma irmã fez por mim, que um irmão fez por mim, gira a chave da minha semana inteirinha. Quantas vezes? Deus está preservando a nossa vida comunitária por meio do nosso cuidado de irmãozinhos. Então eu te pergunto, irmãozinho, você tem cuidado do seu irmãozinho? É assim, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, o amor entre irmãos tem que ser real, tem que ser prático. E veja, meus irmãos, como a despeito das circunstâncias difíceis, em terceiro lugar, a ironia da soberania de Deus nos deixa boquiabertos. Vocês percebem, meus irmãos, volta na cena aqui, volta no tempo. Tá? Quando você chega no versículo 5, o texto menciona que, coincidentemente, só a filha de Faraó estava se banhando no rio, a filha de Faraó. E o bebezinho, o cesto, se chega perto dela, ou ela chega perto do cesto, ela vê ali no carriçal, e ela envia então a criada vai lá e toma o cesto, e quando ela abre, ela vê a criança, um bebezinho, chorando. E como eu mencionei, ela logo percebe que o bebê era dos hebreus. Meus irmãos, ela era filha do Faraó. Ela sabia muito bem o que deveria ser feito com os bebês dos hebreus. Ela era filha do homem. Mas o texto, como Deus é tão especialista em fazer, gira o ângulo e diz que ela se compadeceu. Veja, está aí escrito, ela teve compaixão. Deus sensibiliza o coração dela. Em vez de olhar com olhar de morte
para aquela criança de genocídio, ela olha com olhar de preservação, porque compaixão é isso. Compadecer-se de alguém, biblicamente falando, é uma doutrina muito importante. Quando 1 Pedro 3, versículo 8 a 12, ele diz: irmãos, vós igualmente sede todos de bom ânimo, compadecidos, humildes, fraternalmente amigos, misericordiosos, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes bem dizendo, pois para isso mesmo fostes separados, eleitos, salvos da parte de Deus. Ser compassivo é ser como Jesus, e o olhar de Jesus de alguma maneira encontra essa egípcia, e aí você sabe o resto da história. Miriam salta do meio dos arbustos, meus irmãos, e ela propõe, a ironia da coisa é brutal aqui, porque ela fala: você quer então que eu chame uma das hebreias para cuidar, para servir de ama e para criar essa criança? E do auge da sabedoria da egípcia, ela fala: é exatamente isso que eu quero fazer. E Miriam vai chamar quem, meus irmãos? A mãe dela. Meus irmãos, a mãe, que já ia cuidar do menino mesmo para a vida, agora vai assinar a carteira, ganhar um 13º e levar um troquinho para casa, para cuidar do próprio filho dela. Meus irmãos, isso aqui é inacreditável. Se não fosse a palavra inspirada de Deus nas histórias que Deus agiu ordinariamente, seria difícil de acreditar, nem Spielberg. Mas, meus irmãos, e você poderia continuar pensando aqui na grandeza disso, porque você pensa: como foi que Moisés cresceu na casa do próprio faraó? Já parou para pensar nisso? Será que Faraó sabia da origem? Será que Faraó sabia a história toda? Será que ela contou tudo para o Faraó? Por que o Faraó permitiu que uma das suas filhas adotasse uma criança? Será que a filha casou? Meus irmãos, Moisés, quando escreveu o próprio livro de Êxodo, que é a biografia dele, simplesmente não registrou esses detalhes, porque na verdade eles não importam tanto. O que importa é que dentro da ironia, da sabedoria e da soberania de Deus, 3 ias para rimar: ironia, sabedoria, soberania, Moisés foi resgatado pelo próprio Deus, pelas mãos dos egípcios. Isso é o que Deus é capaz de fazer com a fé de uma pessoa. Meus irmãos, quando eu era criança, um dos cânticos que eu mais gostava de cantar na igreja, sabe qual que era, crianças? Eu não sei se vocês estão cantando aqui, mas vocês tinham que cantar. É o cântico que menciona basicamente esse texto, e um texto lá de Isaías, que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Já cantaram isso antes? Então eu pergunto para vocês, irmãos: agindo Deus, quem impedirá? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Vocês percebem, meus irmãos, como Deus é capaz de ironicamente usar a própria soberania dele para reverter situações que aos nossos olhos seriam obstáculos que impediriam a gente de agir. Meus irmãos, as circunstâncias humanas não podem ser desculpas para você não obedecer a Deus, porque se necessário for, Deus inverte totalmente a situação. E aqui, meus irmãos, eu botei aqui uma menção especial sobre a diferença entre não viver sob o medo e viver pela fé. É basicamente a cena de Pedro andando sobre as águas, né? Quando ele anda sobre as águas ali, antes ele estava morrendo de medo das circunstâncias, das águas turbulentas e tempestuosas. Meus irmãos, hoje muitas pessoas estão vivendo sob o medo. Elas estão paralisadas, porque elas têm medo de tudo. Medo de tudo. E a Bíblia é muito clara que quem está vivendo sob o medo não está vivendo sob o amor de Deus. João mencionou isso em 1 João capítulo 4, versículo 18, quando ele disse: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ou seja, a perfeita confiança no cuidado de Deus, lança fora todo o medo. Porque quem vive sob o medo, vive sob tormento. Meus irmãos, Deus é soberano e Deus prometeu que cuidaria de nós, da sua igreja, do seu povo, da semente santa.
E Deus estava tão engajado nisso, meus irmãos, que o que você realmente precisa perceber nessa história não é a ação dos pais de Moisés ou a ação da irmã de Moisés, mas quem é Moisés nessa história. Porque o texto termina no versículo 10, veja aí comigo, versículo 10, falando sobre o mediador da aliança. Esse é o nosso último ponto, tá? O mediador da aliança. O texto diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Depois do período ali de cuidados infantis, na casa de Faraó, então, a mãe traz o menino, a mãe biológica traz a mãe adotiva, a princesa, filha de Faraó, que formaliza então a maternidade sobre o menino e fala o nome dele, então vai ser Moisés. E o hebraico aqui, a forma do hebraico é literalmente o que está escrito no texto: porque das águas o tirei. Meus irmãos, o significado teológico do que está acontecendo aqui é tão profundo, porque ela quis dar um nome com base na cena, né? Ela tirou aquele pequeno cestinho da água. E isso qualquer leitor judeu, hebreu, atento, e você, vai lembrar que em Gênesis 6 a 9, tinha um outro cestinho, só que era um cestão, né? Uma arca nas águas, que Deus, após 40 dias e 40 noites, tirou um outro mediador de aliança com a sua família daquela água. Vocês lembram disso? Qualquer leitor sabia que aqui é de propósito a maneira como Moisés está criando, meus irmãos, uma ligação direta entre ele e Noé. Assim como no passado Deus preservou o seu povo e livrou Noé e sua família do julgamento e da ira de Deus que foi derramada sobre toda a carne, nesse momento Deus também estava livrando e preservando em Moisés toda uma família de pessoas que viriam, tirando da água. Meus irmãos, desde o início desse texto, esse texto está dando a dica para a gente. Você percebeu um detalhe do versículo 1 que eu não mencionei antes? Olha lá o versículo 1. Olha o que ele diz lá. Foi-se um homem da casa de quem? Levi, e casou com uma descendente de Levi. Você lembra dessa tribo? A tribo de Levi foi uma tribo que ocupou um espaço muito importante na história de Israel. Deus separou dessa tribo uma linhagem de servos, uma linhagem de pessoas que teriam a sua vida completamente dedicada a Deus, e era exatamente isso que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Meus irmãos, percebam claramente como era crucial para aqueles primeiros leitores, a primeira audiência de Moisés, verem o relato do chamado de Deus a Moisés, para que então abraçassem a Moisés como um príncipe e juiz, autorizado por Deus, como um legislador da aliança do Sinai. Eles estão lendo essa história de trás para frente, meus irmãos. É a biografia do pastor deles. E a biografia do pastor mostra o poder de Deus. A arca, meus irmãos, na Bíblia inteirinha, a arca sempre se tornou um símbolo que vai permeando essas cenas. A arca de Noé, a arca de Moisés, uma arca da aliança. Você vai percebendo isso? E Deus está mostrando o tempo inteiro que a presença dele no meio do seu povo é para proteger o povo da ira de Deus. Eles estão sendo preservados. Você precisa perceber exatamente isso, que em Cristo Jesus, o novo Moisés, o novo Noé, maior e mais poderoso, nós estamos sendo colocados dentro dele, unidos a ele que é a nossa arca de preservação, para alcançarmos o fim desse destino. Quando você for falar sobre a doutrina da perseverança dos santos, faz um exercício de tirar a palavra perseverança como se fosse você que persevera e bota a palavra preservação como se fosse Deus que te preservasse. Porque é exatamente assim, meus irmãos. Essa doutrina maravilhosa que se cumpre em Cristo, que também é chamada de doutrina da segurança eterna, tá? Quando você estuda lá na teologia, a doutrina da segurança eterna, ela afirma biblicamente que
todos aqueles que experimentaram a graça salvadora de Deus em Jesus e foram eleitos para a salvação, não podem perder a sua salvação. Porque eles serão mantidos por Deus com fé e obediência até o fim, por causa da fé e obediência de Jesus, que é a nossa arca. Esse é o ponto, meus irmãos. A salvação é um ato unilateral e irrevogável de Deus, no qual você não tem participação nenhuma. Muitos falam assim, mas pastor, eu não posso concordar com uma coisa dessa. E o meu livre-arbítrio, pastor, fui eu que escolhi a Deus. Foi nada ordinário. Foi nada. Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo. E nos seus decretos eternos, Ele anotou o seu nome no livro da vida. E no tempo e no espaço, Ele usou as circunstâncias ao seu redor, nesse Egito, nessa Babilônia que a gente vive, para chamar você eficazmente. O Espírito soprou a voz dele no seu coração, e você não tinha condições de resistir não, meu irmão. Você está achando que você ia... Você é dele, e pertence a ele. E Deus não salva os seus filhos para jogar eles fora logo após, não. A salvação que Ele começa, Ele permanece com ela e guarda o nosso depósito até o último dia, o dia de Cristo. Por isso, meus irmãos, que aqueles que são justificados, declarados justos pela fé em Cristo, também serão capacitados pelo Espírito Santo para perseverar na sua fé e na sua santidade, até o último dia. Meus irmãos, eu sei que essa maratona é puxada, ela é difícil, ser santo não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para você que Deus nunca vai aceitar a gente dizer, porque se a salvação pudesse ser perdida, isso implicaria que a obra de Jesus na cruz não é eficaz, que ela não é segura o suficiente, de que Deus não tem poder coisa nenhuma. Mas, meus irmãos, Deus não tem só poder para salvar, Deus tem poder para te santificar, e para te sustentar, e para te acalentar, e para te consolar, e para te reconstruir, e para te fazer confiar de novo, e para enxugar dos seus olhos as lágrimas, e para firmar os seus joelhos trôpegos, e para de algum jeito, tropeços e cambaleios, Ele faz você chegar até o final. Porque Ele determinou, inclusive, a tua glorificação, meu irmão, minha irmã. Aqueles a quem Ele predestinou, Ele também chama, Ele justifica, Ele adotou, Ele santifica, e Ele haverá de glorificar. Por isso, meu irmão, que você precisa nesse dia, nessa manhã, ser encorajado, de que na verdade Deus não precisa muito de nós, para realizar seu plano nas nossas vidas, por incrível que pareça. Deus, Ele prometeu que faria em nós o seu querer e o seu realizar, Ele prometeu isso. Então compete a nós agora, em primeiro lugar, não duvidar de Deus. Uma das melhores coisas para você ter certeza da sua salvação, se você crê em Jesus, como é que você pode ter certeza que você vai ser salvo? É que aquilo que Deus afirma sobre a nossa salvação não pode ser desfeito pelas minhas dúvidas. Sim, pastor, eu não sei, de vez em quando eu luto contra o pecado e me dói o coração perceber que eu não consigo agradar a Deus com tudo que eu gostaria de agradar. O simples fato de você estar falando desse jeito mostra que você é um filho. O simples fato do Espírito Santo de convencer dessas verdades mostra que você faz na posição de filho e não de um alijado, de um marginalizado. Se você crê em Jesus, esteja certo de que agora a única coisa que você deve se concentrar em fazer é em não permitir que as circunstâncias humanas te paralisem. Só isso. Deus prometeu de que o seu poder nos ajudaria a ver uma saída para todas as circunstâncias. Todas elas. Todas. Meus irmãos, se Deus falou que eu vou chegar até o final, Ele vai dar um jeito de eu chegar lá, não vai? E significa que você não vai chegar ao final antes que Ele diga exatamente qual é o seu final. Conversando ali um pouquinho com a Raquel,
E me lembrando que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, então Ele sabe o dia que a gente vai. E Ele sabe por quanto tempo a gente fica. O que você deve fazer neste momento, meus irmãos, é não ficar olhando para os problemas, mas olhar para o Deus que te preserva. Olhe para Deus. E isso é tudo o que você precisa. Porque Ele já começou a boa obra de Cristo em você e certamente o guardará. Então, meus irmãos, perseveremos. Se você já está preservado, então persevera. Deus irá nos ajudar. E que você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa manhã, você se lembre que é bem mais sobre Deus do que sobre você. Toda vez que você falar, Senhor, eu não consigo, peça ao Espírito que te lembre, mas o Senhor consegue. O Senhor pode. O Senhor me ajuda. Que você e eu saiamos dessa manhã aqui encorajados pelas promessas infalíveis desse que é a nossa arca. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito Deus. A linhagem levítica está preservada até hoje. Estamos nós aqui, Senhor. Sacerdotes do Deus Todo-Poderoso, uma nação santa e eleita, separada das trevas para a luz, para anunciarmos a outros sobre essa arca da promessa. Senhor, muito obrigado, porque aquele cestinho de Moisés prefigurava tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Assim como Moisés se tornou um mediador de aliança, Hebreus 8 nos lembra que Jesus se tornou um mediador de superior aliança, de um novo pacto. Como é bom, Senhor, saber que nós estamos nesta manhã preservados em Cristo Jesus. Como isso nos enche de intrepidez, para sermos como Miriam, e lutarmos pela causa dos nossos irmãozinhos. Senhor, ajuda-nos a sermos uma igreja assim, cuidadora uns dos outros, aconselhando-nos em toda sabedoria, instruindo-nos na palavra, cuidando das nossas emoções, nutrindo a nossa fé, Senhor. Porque todos nós estamos sendo, nesse momento, perseverados por Deus. Então, Senhor, cumpre em nós o Teu chamado. Ajuda-nos a não sermos insensíveis, Senhor, uns para com os outros, mas amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. É a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.